Boa tarde, turma do quinto ano. Estamos de volta aqui com mais uma aula hoje e nós vamos conversar hoje sobre a cultura indígena, certo? Então o que é que ocorre? Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles automaticamente têm um choque cultural com eles. Pelo primeiro ponto, o português andar bem vestido e os europeus andarem meramente pelados do jeitinho que veio ao mundo. Então observa, claro que quando se fala na crença indígena, vem os hábitos, costumes e tradições deles que os europeus, de uma forma ou de outra, não respeitaram. Meus amores, o povo indígena já existe a sua cultura há centenas de anos, certo? Esses costumes indígenas foram passando de geração para geração. Um ponto importante é que quando se fala no povo indígena, eles são várias tribos indígenas diferentes. E o que é interessante é que a diferença entre eles, do costume, são respeitados entre os povos. A gente observa que em cada tribo indígena tem um pajé. E cada pajé tem as suas formas de lidar com a sua tribo. Isso também é hábito e costume que também está sendo respeitado. Então é o seguinte, no território brasileiro, a cultura indígena ela foi se expandindo de uma forma rápida. Aí se observa que mais ou menos 500 anos atrás, essas tribos indígenas eram muitas, existiam muitas. Hoje, a tribo indígena está um pouco mais diminuída por causa das invasões que o homem vem ocorrendo. Então, gente, o índio em si, ele é um ser solidário com o outro. Observa que dentro da tribo indígena, quando a criança nasce, tem festa. Quando a criança ela passa para a fase adolescência, tem festa. E nós sabemos que a tribo indígena, elas fazem as suas festas baseado com a questão da própria natureza, da lua, das estrelas e etc. Na gastronomia, a tribo indígena, elas são riquíssimas em vários momentos. Se a gente observar a cultura indígena, a mulher, ela fica com toda a responsabilidade do trabalho, como cozinhar, cuidar da família, pegar água, transportar tudo que for possível. O que é que ocorre? Ocorre que a partir daí, na tribo indígena, ela era uma tribo completamente organizada. Então, todo mundo tinha um trabalho a fazer, cada um no seu lugar. E que se alguém deixasse de fazer o seu trabalho, poderia perder tempo. O que é que ocorre? Claro que os indígenas eles têm algumas técnicas dentro da gastronomia. Eu acho que vocês devem observar, né, que quem mora no interior deve ter visto forno feito de barro. O povo indígena cavava um buraco no chão, certo? Que era o forno deles. Para quê? Para preparar a comida. Eles pegavam o peixe, pegavam a carne, temperavam com os seus temperos que tinha na época, embrulhava essa comida com folha de banana, folha de baúba, colocava assim dentro daquele buraco que já estava pré-aquecido, colocava uma camada de terra e colocava uma camada de brasas. Essa brasa iria cozinhar o alimento. Então, meus amores, se a gente for observar a gastronomia indígena, hoje nós também temos um pouco da gastronomia indígena nos nossos cotidianos. É bom a gente observar que todo e qualquer tipo de comida assada que nós hoje utilizamos vem da cultura indígena. Ou quer dizer, a gente se prepara para poder fazer essa comida. Hoje, a gente usa mais o forno elétrico. Há muito tempo atrás, a gente tinha o forno feito de barro, onde a mulher preparava a comida naquele forno, às vezes o bolo. Quem vai para o interior na Semana Santa, observa que sempre tem um forno lá no fundo do quintal, onde se prepara esse tipo de alimento. E, meus amores, a base de alimento do povo indígena seria a mandioca. Da mandioca eles tiravam a farinha, para a farinha tirava vários produtos dali para se alimentar. O que é importante? O importante também é que eles também
comia palmito, folhas de bananeira. Isso quer dizer, para aumentar a questão dos seus alimentos. Também podemos analisar a partir daí que esse povo, eles viviam em casas simples, né? Uma oca que era redonda, coberta de folhas, e arrodeado de pedaços de madeiras, etc. Então, gente, na região norte do país, do nosso Brasil, essa herança é muito forte das tribos indígenas. Também, uma outra base de sustentação desses povos indígenas seria o feijão, o milho, a batata doce. Isso eles plantavam naquele momento ali da sua história, certo? O que é interessante é que o povo indígena, quando ele ia plantar, ele não derrubava a mata. Isso é o quê? Tradição e costume. Ele só limpava embaixo das árvores, plantava ali e jogava as folhas secas. Por quê? Porque a folha, quando ela seca, ela serve de adubo para a terra. Quando o homem branco chega, que observa todo aquele monte de árvores, de preferência para o Brasil, começa a destruição. E aí, meus amores, os índios também utilizavam alguns instrumentos para poder caçar, né? Para poder caçar, poder pescar. E as mulheres também trabalhavam com artesanato, com cerâmicas, com os produtos. Eles usavam o pilão para poder pisar os seus alimentos. E, de uma forma ou de outra, eles também caçavam frutas, caçavam animais, pescavam. E, a partir de todo esse contexto que um índio estava vivendo, ele vivia um dia de cada vez, certo? O índio não se preocupava com o dia de amanhã. Hoje, ele caçava, comia. Amanhã era um novo dia. A base de alimento dos indígenas, claro, foi a mandioca, que dessa mandioca eles faziam seus quitutes. Né? Quitute pode ser um doce, poderia ser um beiju, poderia ser a própria mandioca cozida ou assado no forno. E, além disso, cacau, amendoim, batata, eles estavam ali nesse contexto. Agora, um ponto mais importante que eu acho em todos os costumes dos indígenas é a questão das plantas medicinais, da farmacopia. O que é a farmacopia? Nós sabemos que o índio, quando alguém adoecia na tribo, o pajé, que é a pessoa mais velha, ele tinha um conhecimento bastante enorme sobre as plantas medicinais daquela época, certo? E a dor de barriga, para diarreia, digamos, para dor no corpo, para cada dor, o pajé tinha uma experiência de casca, raiz ou folha, para se fazer uma beberagem, né? O chá, para eles tomar. Os europeus, eles tinham seus remédios de farmácia, só que o próprio indígena, ele tinha um conhecimento medicinal. E hoje pelo século XXI, existe a medicina alternativa, onde algumas pessoas trabalham com raízes, né? Com beberagem. E aí, se a gente for observar, é algo barato, não é tão caro. Meus amores, na época dos indígenas também, a malária era uma das doenças que estava aflorescendo. E o pajé também tinha esse conhecimento sobre essa doença. Diante disso, ele vai lá nos seus ancestrais, procura conhecer uma dimensão espiritual, e eles vão descobrindo que remédio, que casca. O interessante também é a quantidade. Quando ele ia fazer chá, ele não colocava 2, 3 pedaços de casca ou de ervas. Ele tinha a quantidade certa para poder fazer o remédio para qualquer tipo de doença daquela época. Muito obrigado, boa tarde. Façam a atividade da página 68 a 70 e até a próxima aula.